بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Perguntam-te, Muhammad, o que lhe és lícito? Dize, são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais, caçadores adestrados, que ensinastes conforme Alá vos ensinou. Então comei do que para vós eles retêm, e mencionai sobre isso o nome de Alá, e temei Alá. Por certo, Alá é destro no ajuste de contas. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Hoje são-vos lícitas as coisas benignas. E o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro é-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito. E vos é lícito esposardes as castas entre as crentes, e as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, sendo castos, não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes. E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras, estará na derradeira vida entre os perdedores. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ó vós que credes, quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos, e com as mãos molhadas, roçai as cabeças e lavai os pés até os tornozelos. E se estáis junub, purificai-vos. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos
e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Alá não deseja fazer-vos constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar sua graça para convosco, para serdes agradecidos. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco e de sua aliança que firmou convosco quando dissestes: ouvimos e obedecemos. E temei a Alá. Por certo, Alá, do íntimo dos peitos, é onisciente. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ó vós que credes, sede constantes em servir a Alá, sendo testemunhas com equanimidade, e que o ódio para com um povo não vos induza a não serdes justos. Sede justos, isso está mais próximo da piedade. E temei Alá, por certo Alá do que fazeis é conhecedor. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras que terão perdão e magnífico prêmio. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um grupo intentou estender as mãos contra vós, e ele lhe deteve as mãos, afastando-as de vós. E temei a Alá, e que os crentes então confiem em Alá. Detalhes sobre a Sharia, parte 2, perguntas e respostas. O que vem a ser jurisprudência. Essa conclusão dos sábios, que chama-se fiqh, que é traduzida às vezes como jurisprudência. A palavra fiqh literalmente significa compreensão, entendimento profundo. Logo, aquele muito entendido e sabe de tudo é chamado faqih. Fiqh significa entendimento profundo de algo. Fiqh significa entendimento, compreensão, que aborda tudo sobre um determinado assunto. É usada no Alcorão algumas vezes essa expressão. Se vocês acharem, por exemplo, na surata número 11, versículo 91, 11, versículo 91, e disseram, ó Shuaib, é o nome de um profeta, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ó Shuaib, nós não temos fiqh, não entendemos a maior parte que você está falando. O que é o fiqh então? O profeta pegou Abdullah ibn Abbas, companheiro dele,
botou a mão no seu peito e disse: Allahumma, ó Allah, faqihu fid din, faça ele compreender, entender a religião. Fiqh, literalmente, compreender, entender. Ter o conhecimento sobre um determinado, conhecimento profundo sobre um determinado assunto. Do que trata o fiqh? O fiqh é a prática religiosa, é a conclusão que se tira dos textos sagrados sobre os determinados assuntos. Por exemplo, o que o fiqh trata? Como rezar? Quando? Quem tem que rezar? Quem não pode rezar? Quando que alguém não pode rezar? Que oração? Como se reza? Então, é a norma de vida muçulmana, que é desde que tipo de água podemos utilizar para se purificar, até que tipo de água podemos utilizar para lavar alguém depois que morreu. Tem. É desde o tipo da areia que se põe na chão para se fazer a purificação com terra, até testamentos, testemunhos e assim por diante. Ou seja, o fiqh é então um código civil. É o código penal? É um código compras e vendas? É tudo. Então, podemos dizer que fiqh é uma constituição? Não. Mas a Constituição, quando se fala, a lei do país vem do Alcorão. Correto seria, vem da Sharia. Vem da Sharia. E o fiqh vem da Sharia. O fiqh vem do Alcorão, da Sunna, da interpretação dos sábios. O fiqh vai dizer, nos livros, a jurisprudência islâmica vai dizer se aquilo é juros ou não. Código Civil vai dizer se é certo ou não. Vai dar solução ao Código Civil? Algumas coisas sim, outras não. O fiqh é a mesma coisa. Vai dizer para as pessoas os juros, o que é juros. Definição de juros baseada no Alcorão e na Sunna e o que os sábios disseram. O que se caracteriza juros? O que não é juros? Se for juros, o que não pode fazer? Se for juros, o que não pode fazer? Como é que se faz para livrar dos juros? Então o fiqh vai tratar disto. O fiqh puro vai tratar disto. O que fazer? Daí muda de geração para geração, região para região, época e época. Por exemplo, antigamente, até o primeiro século do Islã, as moedas, o dinheiro papel. Dinheiro papel mesmo. Quando que o dinheiro papel começou a ter valor? No mundo ocidental. Se era tudo moeda antes. Na época islâmica também. Primeiro século do Islã, na época da Arábia, era moeda chamada dirham, que era uma moeda de ouro, dinar a prata. Era um peso. Aí, o valor do dinar era pelo valor do ouro, ou com que se podia comprar? Porque com dinar comprava uma ovelha. Um dinar comprava uma ovelha. Quanto é que custa uma ovelha hoje? Depende, uma ovelha. 300 reais. Então um dinar, se fosse valer um dinar, valia uns 150 dólares. Um dinar. Então, até isso o fiqh vai determinar. O fiqh vai determinar o que é juros ou não, o que é empréstimo ou não. Ele vai dizer como é que funciona. Se a pessoa vai fazer ou não, se vai acreditar ou não, daí já não é mais assunto da jurisprudência islâmica.
E existem formas de ter o lucro que é proibido, entre eles os juros. O fiqh vai estar no capítulo lá, capítulo das vendas. Vendas proibidas. E vai ter a definição. O que é venda proibida? Onde está fundamentado que é proibido tal venda? No Alcorão. Se não tiver, onde está fundamentada na Sunna. Se não tiver, onde está fundamentada na prática dos companheiros do profeta. Assim por diante. Igual a questão do dinheiro. Antes era dinheiro, era moeda de ouro e prata. Hoje papel. Hoje nem mais papel é. Né? Hoje nem é mais papel. A jurisprudência islâmica é o Código Civil muçulmano? O fiqh, a jurisprudência islâmica, então, é a prática, é o Código Civil dos muçulmanos. E isto, o fiqh é infalível? Não. A Sharia é infalível, vem direto de Deus. Por que o fiqh não é infalível? Porque é conclusão dos sábios. É interpretação. É a interpretação dos sábios. Por exemplo, regras relacionadas à mesquita. Nos livros de fiqh vai estar escrito. Regras relacionadas à herança. O fiqh vai estar determinado. É um código. Não é Sharia. O fiqh pertence à Sharia. A palavra legislação. Legislação em árabe é at-tashri'. Para nós muçulmanos, quem tem autonomia e direito exclusivo de legislar, a princípio, Deus e seu mensageiro. Deus e seu mensageiro. A princípio. Todas as outras legislações têm que vir de uma interpretação dessas duas bases que eu disse, ou no mínimo, não ir contrário. Para ter validade, qualquer legislação humana só tem validade para nós muçulmanos se não ir ao contrário isto, o que Deus e o profeta legislaram, estar de acordo. Mas tem coisas, é só Deus mesmo para legislar. Deus legislou que a oração, o profeta legislou, tornou lei, que para fazer a oração tem que fazer a ablução antes. Alguém pode legislar isto? Existe parlamento islâmico que os sheikhs vão fazer votação. A partir de hoje não precisa fazer o wudu para rezar. Então, quem é que legisla na religião islâmica? Deus, seu profeta, mais ninguém. Alguém pode botar leis que não forem religiosas e não contrariam o que já foi escrito, descrito por Deus, seu profeta, não há problema. Na época do mensageiro de Deus, quem é que legislava na época do profeta de Deus? Quem é que dizia, a partir de hoje, a bebida alcoólica é ilícita? O próprio. Alguém dava opinião? O profeta, diz que é proibido aí. Não, não existe. Então, quem é que tem o direito de legislar no Islã? Deus, seu profeta. Todas as legislações que não forem religiosas só são válidas se não forem contrárias ao que Deus, seu profeta, determinaram. E depois que o profeta morreu, quem é que legislava? Espera aí. Não é quem cobrava a lei, quem é que continuava tornando proibido ou lícito? O Alcorão, o profeta de Deus faleceu, o Alcorão foi revelado por completo, aconteceu coisas que não aconteceram em vida do profeta Muhammad, e agora? Vamos fazer o quê? Perguntavam para os muçulmanos mais sábios, Abu Bakr tinha um conselho, morreu Abu Bakr, chamava o Omar. Omar fazia analogia. Você já viu? Aconteceu isto. Omar, uma mulher foi se queixar na época do Omar, dizendo, Omar, as mulheres estão cobrando muito caro o presente de casamento. Muito. O Omar sancionou uma lei. Só pode cobrar de dote até o valor tal. Chegou uma mulher, falou para o Omar, com o Alcorão embaixo do braço, né? Omar, quem permitiu que você estipulasse o dote, sendo que Deus e o profeta não estipularam?
O Omar é um homem que parava diante das ordens de Deus. Falou, não está aqui quem falou isto. Voltou atrás. A jurisprudência, então, meus irmãos, minhas irmãs, ela foi, então, o histórico dela. Temos que o profeta proibiu, o que o Alcorão proibiu, aconteceu algumas coisas na época do profeta, fazia um conselho, o que você acha? Começou, então, a haver um consenso. Então, você pega o primeiro século, os primeiros 12 anos, após a morte do profeta, as pessoas praticavam aquilo que o profeta deixou de religião para praticar. O que era novidade, perguntavam, alguém fez isto? Alguém viu um caso disso aqui em Medina? Não. E agora? Vamos perguntar para Abu Huraira. Abu Huraira, você viu o profeta falar algo sobre isto? Não lembro. Abdullah ibn Abbas, você viu o profeta falar isto? Também não. E agora? Pergunta para o Omar. Omar, e agora? Pode ou não pode? O Omar fazia, então, um conselho de sábios, questionavam, então saía uma fátua, ou seja, um decreto, ele dizia, a partir de hoje pode fazer, a partir de hoje não é para fazer. Mas isto é religioso ou é social? É social. Jamais o Omar pode dizer, a partir de hoje não precisa rezar mais. Então, qual a época da jurisprudência islâmica? Então a jurisprudência islâmica não é da época do profeta Muhammad, mas é após a morte do profeta Muhammad. Porque ele que falava que era o certo e o errado. Um homem chegou, na época do Omar, uma mulher ficou se queixando. Chegou para essa mulher envergonhada, corretíssima, dizendo para o Omar, Omar, eu quero falar com o príncipe dos muçulmanos. Era chamado o príncipe dos crentes. Quero falar com o Omar. O Omar falou, pode falar, ó serva de Deus. Ela disse, o meu marido é uma ótima pessoa. O Omar disse, sim, e daí? Todos os dias ele está de jejum. O Omar falou, mashallah, benza a Deus. E a noite inteira ele reza, benza a Deus. Quando tem batalha, ele é o primeiro a se inscrever para viajar para a batalha. O Omar disse, o que você quer com um homem melhor que esse? A mulher foi embora, falaram o Omar falou para os homens, seu conselho, o que vocês acham? Falou, Omar, pensa melhor. A mulher não está elogiando o marido. A mulher está criticando o marido. O Omar chamou ela e disse, fala de novo, à vontade. Daí sim, diferente de falar. Meu marido reza a noite inteira, de dia só quer jejuar, e só quer viajar para fazer dawa e fazer batalha, não sei o quê. Não, chamou ele e disse o seguinte, a suna do mensageiro de Deus é a seguinte, faça isso, isso, isso. Segue a suna do profeta. Quem estava na época do Omar anotou, isso virou jurisprudência. Essa política pública que o Omar estabeleceu, criou-se jurisprudência. É aplicável em certas circunstâncias. Né? Em certas circunstâncias. Era conhecido por isso, o Omar ficou conhecido. Ninguém fazia a palhaçada e brincava de muçulmano na frente dele. Porque ele mandava, tinha uma mulher também, que dizia assim, Omar, os homens estão enganando no comércio. O Omar disse, você sabe da religião, sabe o que é certo e errado? Ela falou, não, me ensine. O Omar chamou as pessoas, ensine essa mulher as regras da compra e venda. Ensinaram aquela mulher tudo sobre compra e venda. Essa mulher, ela fazia o trabalho do quê? Fiscal. Ia lá no comércio e exortava os homens. Está errado, isso é haram, eu vou falar para o Omar. Media, fazia tudo isso. O Omar deu autoridade para ela fazer isso. Deu autoridade para ela fazer isso. Virou jurisprudência. E a jurisprudência islâmica se adapta à realidade de cada sociedade? No segundo século do Islã, após a morte do Omar, nós temos que imaginar o seguinte, o profeta morreu, sallallahu alaihi wasallam, faz de conta que isso aqui é a Arábia, tá?
Aqui Meca, aqui Medina. Faz de conta que isso aqui é a Arábia. A Medina. Tá bom? Os muçulmanos, na época, Omar ficava aqui, estabeleceu. Omar morreu. Os muçulmanos foram para toda a parte do mundo. Iraque, Irã, Palestina, Síria, Turquia, Afeganistão, repúblicas soviéticas lá, Uzbequistão. Os muçulmanos espalharam para o mundo inteiro. E quem estava em Medina foi. Os companheiros do profeta foram embora. Foram para Damasco, foram para a Turquia, foram divulgar o Islã, foram defender o Islã, foram embora. Chegava Abdullah ibn Mas'ud, que foi o sexta pessoa que se converteu ao Islã. Saiu de Meca, foi o sexto muçulmano, então sabe tudo da vida do profeta. Imigrou com o profeta para Medina, o profeta faleceu, e conquistaram o Iraque, criaram a cidade de Kufa, Al-Kufa, no Iraque. Ibn Mas'ud saiu de Medina, morou em Kufa. Como é o companheiro do profeta mais antigo, é o sheik de Kufa. Qualquer bronca que dá naquela cidade nova, pergunta para o Abdullah. Então ele virou o mufti. Ele que ensinava. Ele ensinava, e outros companheiros do profeta também ensinavam. Então se tornou, naquela época, Kufa, capital do mundo islâmico. Aqui, 100 quilômetros, cidade chamada Basra. Outro companheiro do profeta foi para lá, construíram a cidade, vários povos se mudaram. Medina ficou alguns. Síria. Os companheiros do profeta se espalharam para o mundo e o povo foi se convertendo ao Islã. Daí imaginem, como é que surgiu as escolas, as opiniões. Então, os muçulmanos se espalharam pelo mundo. Mas ficou Medina o centro do Islã. O profeta faleceu ali. O povo que abraçou o Islã e migrou para Medina, os filhos deles estão lá, os netos também, ali continuou sendo o foco do Islã. O que acontecia? Aconteceu tal evento lá em Basra. O cara, sei lá, roubou uma galinha. E agora, corta a mão ou não corta? Ah, mas é uma galinha. E agora, pergunta para o Abdullah ibn Zubair, o que faz Abdullah? Eu não sei, pergunta para o juiz aí. Os juízes não sei, vão perguntar, vão mandar uma carta lá para o Medina. Alguém sabe aí o que o profeta falou? O profeta disse que para cortar. Daí um falava, peraí, mas o cara vai investigar por que ele cortou, por que ele roubou. Então, aí começou a jurisprudência do mundo no primeiro século do Islã. Mas nós temos que entender, o mais importante é entender que o Islã, a revelação aqui, foi praticado em Medina, dali saiu os muçulmanos para o mundo, povos, culturas, outras religiões abraçaram o Islã. Imagina, que bronca que dá. O povo brasileiro está conhecendo o Islã, se convertendo ao Islã. Mas o povo brasileiro se converte ao Islã, mas se converte e vem os problemas sociais, psicológicos de alguns também, familiares, e vem tudo isso junto. E querem resolver isso à luz do Islã. Vamos olhar a jurisprudência. Daí vai lá o coitado do sheik lá, não achei nada isso aqui. Eu também não tem. E agora? Daí o sheik vai ter que consultar alguém. Esse sheik vai ter referências de livros, escritos por pessoas que viveram em outra realidade que não é minha. Daí cabe o sheik ter a jurisprudência e ter um conhecimento mais vasto da lei, da realidade que ele vive e da realidade da jurisprudência anterior, para poder falar algo. Por isso muitas vezes as pessoas perguntam, eu vou perguntar um assunto para um... Eu falei exemplo, o sheik, aqui já falei que ele veio... Disse aqui para nós no Brasil, não, o Brasil parou a oração, tem que parar, tem que rezar, acabou. Sheik, mas não dá, o cara pega, mora em Santo Amaro, e trabalha aqui no Tatuapé. Não, a religião acabou. Deu aula para mim ainda. Deu aula para mim, tudo bem, daí certo dia, 2001, eu estava aqui no Brasil, 2002, estava aqui no Brasil, em São Paulo, aconteceu um congresso, e escolheram ele para fazer a oração, fazer o sermão na mesquita de São Miguel. Ele estava no hotel lá no Brooklyn. Olha a minha cara de simpático. Bom, só que não. Eu fui pegar o sheik. O cara falou, sai daí umas 10 horas, umas 10h30, 11 horas da manhã, para chegar para rezar o Juma. O sheik disse, claro, isso é meio costume árabe é 11 horas, marca 11 horas para sair às 11h30. O brasileiro também faz isso. Daí eu expliquei que não vai dar. Pegamos uma marginal inteira. Daí, sabe como você pega a marginal? Eu vou entrar por aqui, pode ser que
Daí entra, já está parado tudo, foi um caos. Chegamos lá na hora, em ponto, era meio-dia, na hora em ponto. E para voltar, almoçamos, tudo, eu chego, vamos embora, vamos embora. Não, vamos rezar o Assar aqui em São Miguel. Vai. Vamos rezar o Assar, 4 horas da tarde, tem que São Miguel para estar 6 horas lá no Brooklyn, na abertura do hotel lá, não sei o que. Ah, vai. Vamos embora. Vamos, Sheik. Não foi. Fomos. Daí no meio do caminho, o carro tá daquele jeito também, subiu a temperatura, tem que parar do carro, entrou o carro, o carro morria, ai. Chegamos lá, exatamente, acho que já estava começando já o esquema. Tanto é que nós entramos assim, já estava louco, ele perguntou para mim assim, ó, eu tenho que tomar um banho. Falou, quer tomar um banho também? Pode até tomar banho aqui. Tomei banho lá no quarto dele, tudo. Depois que ele estava descansando, Sheik, e aí? Como é que o pessoal aqui, o brasileiro, não estou falando daquele que tem loja, que pode, fala para o funcionário, fica aqui que eu vou rezar na mesquita. Não estou falando para aquela pessoa que, alhamdulillah, que pode dizer assim, funcionário, fica aqui que eu vou ali na mesquita rezar sexta-feira, almoço, depois eu volto. Estou falando para o muçulmano comum. Brazuca. O trabalhador que pega o metrô, pega busão, igual eu, pega, na humildade. Guaianazes. Eu estou falando desse daí. Tem quebrou, estou fazendo. Sheik, como é que ele faz, Sheik? Como é que ele faz para rezar? O Sheik falou assim, ó, reza o jeito que vocês quiserem, o jeito que vocês puderem. O jeito que vocês puderem. Sentiu o drama. O jeito que vocês puderem, está valendo. Alhamdulillah. Porque é alguém, tem um conhecimento da Sharia, sentiu na pele o que normalmente a pessoa às vezes passa no São Paulo e viu. Então isso é jurisprudência. Por que há divergência das opiniões? São realidades diferentes. Tem um sheik, hoje ele é consultor do rei da Arábia Saudita. O nome dele é Abdallah Mutlaq. Ele dá aula na Juris. O que é Juris? Onde ensina vai ser juiz, não é? Lá na Arábia Saudita, doutor Abdallah Mutlaq. Um senhor muito carismático, muito gente fina. E ele passava assim, tinha um monte de gente, ele perguntava assim. Eu queria ficar, não sabe mesmo, ele perguntava para as pessoas, quem que você... Tinha um rapaz da Argentina, esse aqui vai ser o fulano da Argentina, um sheik famoso. Quando ele passou minha vez, eu falei, eu serei o Abdallah Mutlaq do Brasil. Daí o velho gostou, esse aqui senta aqui do meu lado. Então, eu fiz isto, daí virei filho adotivo dele, praticamente. E um cara perguntou, sheik, lá no meu país, lá, tem que usar o niqab, não sei o quê, e o rimar. E começou a insistir que o sheik desse aquela resposta. Tem. O sheik falou assim para mim, brasileiro, como é que as mulheres andam lá no Brasil? Eu falei, sheik, no Brasil, sheik, astaghfirullah. Só que eu tenho que falar para o senhor, sheik, como é que é no Brasil as mulheres brasileiras? Deus me perdoe. Astaghfirullah. É só que eu tenho que falar. O sheik falou assim para o rapaz, as mulheres lá andam sem roupa. Falou bem assim. Aquela que não anda sem roupa diz alhamdulillah. Aquela que usa só o hijab chama ela de Virgem Maria. Falou bem assim. Agora você quer fazer todo mundo andar assim? Chuei, vai um pouquinho, rapaz. O povo não conhece Deus. Nem a religião deles eles conhecem. Muito menos o que o Alcorão revelou. Muito menos o que o profeta disse. Nem que a Sunna. Se as pessoas não andarem mostrando o que não deve ser mostrado, alhamdulillah. Se botar hijab, seja lá, Allahu Akbar, deu, fecha a casa. Se botar hijab, alhamdulillah. Acabou, para aí. Então, isto que nós estamos falando aqui, tem a ver com a jurisprudência islâmica. O conhecimento da religião, você saber para você, o fiqh, é uma coisa. Agora, saber para os outros, você tem que conviver com as pessoas. Não adianta. Enquanto estiver morando lá no Qassim, no centro da Arábia Saudita, ou enquanto estiver morando em Khartoum, no Sudão, ou no Bangladesh,
ou no Paquistão, sociedade muçulmana, alhamdulillah, é fácil. Eu posso considerar tudo errado, de acordo com a religião, não há problema. Para mim é, mas eu não posso fazer todo mundo pular a corda na velocidade que eu estou acostumado a pular a corda lá na minha origem. Isto é um pouco de prudência que os muçulmanos devem ter. Afinal, para que aprendemos a religião? Porque o que nós aprendemos a religião é para praticá-la, não é para ensinar. Não se mistura. Quem quer aprender a religião para ensinar é outro departamento e outro horário. Aprendemos para praticar, não para ensinar. Não aprendemos a religião para julgar, nem para condenar, nem para botar um carimbo. Segue, não segue. Segue, não segue. Segue, não segue. Não, não. Isso pode até acontecer, de verdade, mas aprendemos a religião para praticar para nós. Depois, para ensinar.